Olhamos agora na presença de Isabel Alçada Cardoso para a Jornada Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia. Boa tarde, obrigada por estar na nossa companhia. Eu perguntava-lhe o que é que está em causa com a organização deste primeiro encontro. Este primeiro encontro insere-se numa falta que se sente a vários níveis em Portugal, no âmbito da Igreja em Portugal, e, no fundo, é para dar início a um caminho, a um percurso formativo que pretendemos para relacionar precisamente todos os agentes, se pudermos dizer desta forma, que estão envolvidos na construção, na adequação de igrejas e que, de alguma forma, têm esta preocupação de que a arquitetura e as artes são para a liturgia. E a grande diferença é este para a liturgia. E são linguagens diversas que têm dificuldade em comunicar entre si. Exatamente. Linguagem técnica, linguagem litúrgica também. Exatamente. Não só porque vemos que há vários agentes, e posso elencar alguns, desde o encomendador, aquilo que nós vulgarmente chamamos o dono de obra, a comissão da Igreja, ou diocesana, paroquial, diocesana, etc., a comunidade, a própria comunidade que ali celebra, os liturgistas, os arquitetos, os artistas e todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma na construção, na adequação de uma igreja. E isso prende-se também em cenários, quer seja na edificação do novo património, como também na requalificação daqueles já existentes. Exatamente, e na própria adequação litúrgica, que muitas vezes há necessidade, ou porque a dimensão da comunidade mudou, ou seja, a igreja foi construída para uma comunidade muito maior e depois houve uma grande redução do ponto de vista da comunidade que agora celebra naquela igreja, ou porque há necessidade de novos espaços e que, portanto, têm que também dialogar com a própria igreja existente, desde os salões paroquiais, etc., toda a parte dedicada quer à catequese, quer à própria caridade, se pudermos dizer desta forma. As diferentes ações que a paróquia desenvolve. E, portanto, é necessário, hoje em dia, que estas linguagens, ou seja, que se estabeleça um diálogo e que, de alguma forma, não é só a questão funcional é importante, mas, sobretudo, perceber que é esta questão que hoje uma igreja tem duas dimensões fundamentais. A dimensão litúrgica, ou seja, para acolher a celebração dos sacramentos, mas também como um local de relação do homem, da mulher com Deus, ou seja, um local que possa respirar este ambiente, esta atmosfera de espiritualidade, que no fundo é a vida no Espírito, a presença do Espírito Santo. A Constituição Conciliar sobre a Liturgia do Vaticano II, a Sacrosanctum Concilio, fala na ativa participação dos fiéis. E é importante que esta participação ativa dos fiéis seja plena num espaço onde eles sintam que encontram uma linguagem onde se reconhecem, porque sentimos muitas vezes alguma dificuldade em perceber a própria linguagem litúrgica. De que forma é que este património edificado pode vir a ajudar a que essa linguagem também possa ser mais partilhada por todos? Isso é uma pergunta importantíssima, porque muitas vezes nós entendemos a participação ativa como fazer coisas. Aliás, do latim, a palavra que está no texto latino da Sacrosanctum Concilio é atuosa, não é propriamente a atividade, mas tem a ver com que, de facto, a participação possa ser nas coisas em que tem que participar, ou seja, de uma forma mais clara, que facilite o canto, que facilite a própria recitação das orações, que fazem parte da liturgia, tudo isso. Por isso, o próprio espaço, ou seja, tudo contribui para esta participação. Quando nós entramos numa igreja, essa igreja provoca uma experiência, o ambiente provoca uma experiência. E nós sabemos isso, ou seja, se contemplamos uma bela paisagem, uma noite estrelada, imediatamente isso tem influência em toda a nossa pessoa. Ora, o próprio espaço, não só o espaço, o mobiliário, a disposição das coisas, a ornamentação, a luz, tudo isso contribui para esse ambiente.
e, por isso, contribui para favorecer a participação ativa na liturgia, ou não, e contribui também para favorecer a oração pessoal, ou não. E é nesse aspecto que nós queremos iniciar um caminho formativo para começarmos a pensar em conjunto. A partir também da experiência que acontece lá fora, concretamente também em Itália, uma vez que esta primeira jornada vai contar com o coordenador do curso de alta especialização de arte e arquitetura para a liturgia do Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, em Roma. É uma designação grande, mas é importante entregá-la. O padre Giuseppe Midili tem esta experiência, então, de unificar linguagens, ou pelo menos não unificar, mas fazer um encontro de linguagens nesta área, e ele vai estar presente nesta primeira jornada. Exatamente. O padre Giuseppe Midili é liturgista, tem experiência em trabalho em equipa. Aliás, em Itália, o próprio ofício, se pudermos chamar assim, litúrgico da Conferência Episcopal Italiana tem já há largos anos realizado essa experiência de criar equipas multidisciplinares, precisamente para não só para apoiarem depois as equipas locais que irão fazer, ou seja, desde o projeto à construção ou a própria adequação das igrejas, e em Santo Anselmo também, desde já há alguns anos, precisamente para apoiar essa necessidade, foi criado este curso, o qual eu participei enquanto estive em Roma, e que é muito importante porque traz-nos não só experiências antigas, desde a relação do Papa Paulo VI com os artistas, como foi no pós-Concílio Vaticano II, a outras realizações em Itália e também fora de Itália, e por isso tem formado largas dezenas de arquitetos, liturgistas, engenheiros, inclusivamente historiadores e encomendadores, precisamente nessa matéria. E por isso, o que nós lhe pedimos foi que ele nos trouxesse a experiência e, sobretudo, que ajudasse a perceber, porque eu percebo que sendo uma matéria nova, que pode causar alguma perplexidade nas pessoas, que nos ajudasse a perceber qual é que é a especificidade da arquitetura e artes para a liturgia. E este é um repto lançado a nível nacional que tem encontrado adesão por parte das dioceses? Sim. Nesta nós ficamos muito agradados porque estão já cerca de 120 pessoas inscritas nas jornadas e participam. Essas pessoas são provenientes de 17 dioceses. Podemos dizer que há uma diocese por província eclesiástica, ou seja, há apenas 3 dioceses, com exceção das Forças Armadas, que também não está presente, que não estão presentes até ao momento, porque ainda há lugar para as pessoas se inscreverem. Portanto, mostra a relevância e também a preocupação das pessoas se formarem nesta área. Exatamente, e também o espectro das áreas de atividade das pessoas. Nós temos liturgistas, historiadores de arte, pessoas comuns que pertencem às comissões diocesanas, às comissões paroquiais, etc., artistas, ou seja, percebe-se que há um espectro alargado de participação. E vai-se poder também conhecer o projeto de requalificação da Igreja de Sedufeita na Diocese do Porto, que é um exemplo também de adequação e de encontro de novas linguagens, onde a comunidade participa de uma forma plena. Exatamente. Nós, sabendo que esse não é um projeto muito conhecido, pelo menos na zona centro e sul, convidámos os senhores arquitetos Cerejeira Fontes para fazerem essa apresentação, e eu chamo a atenção, o nosso objetivo não é que sejam apresentados, ou seja, a nossa escolha não está tão preocupada em projetos exemplares, mas sobretudo em projetos que tenham sido realizados, ou seja, obra feita, e que nos permitam, sobretudo, iniciar este diálogo, ou seja, pensar sobre as coisas, encontrar como as diferentes linguagens, exatamente, perceber as dificuldades, como é que é possível esta comunicação. Aliás, no final das jornadas nós temos um inquérito de avaliação, e a ideia precisamente é que possam daí resultar novas sugestões, novas ideias, para que possamos caminhar neste percurso formativo. Muito bem.
Isabel, muito obrigada por ter estado a dar-nos conta desta primeira Jornada Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia. Acontece então no sábado, em Fátima, e está aberto então a novas inscrições. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pela vossa atenção.